Salve, salve, nação cuscuzeira! Menina, essa noite de lua cheia, eu viro uma loba que corre como as loucas. Vamos iniciando nossa noite com o coração repleto de gratidão, porque hoje, nesta penúltima quinta-feira do mês de maio, mês das mães, que delícia, mês das noivas. Vamos, que o nosso programa hoje promete. Bora fazer a prece inicial para eu poder me acalmar e não correr como as lobas e as loucas. Alô, alô, de Quixadá para o mundo, nossa pepita de ouro, Isabel Martins. Bora lá, Paloma, hoje todo mundo acordado. Boa noite a todos e a todas. Possamos nesse momento que nos reunimos, nesse momento que paramos um pouco, o nosso dia atribulado, que os nossos corações se asserenem, que as nossas mentes se conectem com o alto. Oh, Jesus, envolve todos os lares, todas as famílias, todos os nossos irmãos e irmãs que nos ouvem. Ajuda-nos, Senhor, a compreender os nossos papéis, os nossos deveres, as nossas missões. Que possamos nós sermos luz, onde quer que nos encontremos, aceitando todas as vezes que tu nos confiastes as nossas pequenas tarefas. Que a nossa convidada da noite de hoje receba o nosso carinho, a nossa gratidão por estar conosco. E que essas palavras que virão através dela possam nos inspirar a refletirmos para sermos melhores. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Bora que bora. Cadê ele, o reizinho das picapes? DJ JP, solta o som que se bora harmonizar. Querer respirar lá no seu quente ninho, a luz também enxergar. Um coração que quer crescer e o sentimento por expandir. De quem vem nascer pra mamãe chorar e sorrir. E sorrir, oh, oh, sorrir, oh, ah. Vem surgindo com a divina beleza de viver. Vem criança, vem chorando e no colo junto ao seio emudecer. Vem criança, vem sorrindo, alegre por de novo renascer, renascer e viver, renascer e crescer. Mamãe, eu te quero sentir, me eduque, quero evoluir. É nosso destino irreversível, a gravidez é compromisso a assumir. Meus bracinhos nesta chance procuram também trabalhar para um mundo novo de esperanças que na terra há de vingar, de vingar, oh, de vingar, oh, ah. Vem criança, vem surgindo com a divina beleza de viver. Vem
Vem criança, vem chorando e no colo junto ao seio emudecer. Vem criança, vem sorrindo, alegre por de novo renascer, renascer e viver, renascer e crescer. Renascer e viver, crescer. Noite bonita, menino. Aquela noite que você come cuscuz, toma água frutificada, neste quase derradeiro do mês de maio, porque eu já estou sentindo o quê? O espírito de São João chegando, então já estou bem animada. Mas antes de eu ficar falando de São João, ficar enchendo o saco de vocês falando que eu estou comendo pamonha, vamos lá. Antes de iniciarmos nosso programa de hoje, temos um aviso a dar. Neste sábado, dia 25, a partir das 18h30, né, Iraci? Alô, jurídico? Teremos o Chá com Letrinhas. E será a participação de quem? Da nossa apresentação de hoje, nossa convidada. Menino, pense no programa bom. Vocês estão ouvindo em primeira mão o Chá com Letrinhas de sábado do Lar dos Humildes. Mas se você gostar mesmo do tema de hoje, você vai pro Chá com Letrinhas, vai ter chá, vai ter letrinha, vai ter comida. Então, onde tem comida, tem espírita e palestra. Vamos iniciando nossa noite, recebendo com o coração repleto de luz a minha vizinha, minha amada, minha querida, Imaculada Falcão. Inclusive, o nome também de um meu álbum favorito da Madonna, The Immaculate Collection. Vamos recebê-la com muita luz e alegria, que vai falar sobre o tema de hoje, que já deram a dica, né? Aqui com a música. Peraí que eu vou ler aqui o tema. Vamos que vamos. Estou sem óculos, vou botar meu óculos. Alô, alô! A Imaculada, ela faz parte do Favo de Mel, que irá apresentar o tema valorização da vida e as consequências espirituais da prática do aborto. Diga lá, Imaculada, presta aqui que vos fala que é a filha e fruto da tabelinha. Gostei, filha e fruto da tabelinha. O tema hoje... Imaculada, minha linda, eu não consigo te ouvir, a minha mediunidade ainda não alcançou na leitura labial. Alô, alô? Tá dando para ouvir agora? Tá dando para ouvir agora? Foi? Beleza, então. Hoje à tarde, às 13h50, eu consultei o site World Matters, que é um site que ele, entre outras coisas, ele faz uma pesquisa mundial a respeito de saúde, meio ambiente, política, um site de estatística. E até às 13h50 de hoje, já tinham sido abortados, somente no ano de 2024, 17.652.103 crianças. Isso a nível mundial. Isso quer dizer que, aproximadamente, nós temos 73 milhões de abortos anualmente no mundo. Dá uma média de 200 mil abortos por dia. Gente, isso é uma coisa assim muito séria. 6 a cada 10 gestações terminam em aborto. Isso é uma tristeza. É uma tristeza porque vai contra a natureza da mulher. Nós somos biologicamente preparadas para gerar um filho. A nossa natureza, o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa essência foi desenvolvida para isso. Todo o nosso organismo se prepara, nossos hormônios, nossas passagens. Nosso corpo é preparado para gerar um filho. E o aborto nega a nossa natureza, não só animal, biológica, mas a nossa natureza espiritual também.
Porque nós carregamos dentro de nós uma caixinha fantástica, mágica, perfeita, divina, chamada útero, que é capaz de gerar uma outra vida. Isso é único. E o aborto, ele é uma agressão à essência da mulher. Os riscos decorrentes do aborto são, além da morte, as complicações mentais. Muitas das mulheres não retornam a ser o que era antes. As depressões decorrentes de um aborto são terríveis e a acompanham ao longo da vida, porque o aborto é um ato material que mexe na consciência, na psique do indivíduo. O aborto corre o risco de ficar incompleto, e aí essa mulher ter que passar por um processo doloroso, invasivo, chamado curetagem. A mulher corre o risco de hemorragias, infecções, perfuração uterina, dano ao trato genital e aos órgãos internos como consequências da inserção de objetos pontiagudos na vagina e no ânus. Tamanha violência de um aborto. E o que mais me surpreendeu quando eu fui fazer essa pesquisa, eu entrei no site da Organização Mundial de Saúde e, assim, eu entendo o posicionamento materialista da organização, porque não é uma entidade espiritualista. Mas eu acredito que essas pessoas estão equivocadas no que seria saúde. Eu me atrevo a dizer isso, a questionar, porque se busca... O site todo é um convite à política de aprovação de uma legislação a favor do aborto, respaldada em 3 fundamentos. O primeiro seria respeito aos direitos humanos da mulher, porque a mulher teria direito ao acesso a uma saúde pública de qualidade. E os direitos do feto? E a dignidade humana da criança? Quando o feto tem o direito legal de herdar bens, todo mundo defende a vida desse feto, porque afinal tem dinheiro envolvido. E quando não tem, ele não tem direito à vida? Resguardar a saúde da mulher é mais importante que resguardar o direito da vida que ela carrega? Essa vida não tem direito à saúde também? A vida? Então, eu achei assim, eu entendo o posicionamento materialista deles, respeito, mas hoje eu gostaria de questionar, aproveitar o espaço para questionar. É o direito à vida, à dignidade humana da mulher e o direito à dignidade à vida, a dignidade humana da vida que ela carrega no útero. Ninguém vai defender? O segundo elemento que eles alegam seria o direito à disponibilidade à informação e à acessibilidade à informação às consequências do aborto. E a informação a políticas de prevenção à gravidez? As políticas de informação à responsabilidade sobre uma vida? Muitas feministas devem estar dizendo assim agora, eu sou dona do meu corpo. O meu corpo não é um objeto. Eu sou dona do meu carro. No meu carro eu carrego quem eu quero, ok. E eu tenho direito de vida e morte sobre os passageiros? Se comparar, se é para coisificar o nosso corpo, dizendo sou dona do meu corpo, como se ele fosse um objeto, eu também sou dona do meu carro. E nem isso me dá o direito de dispor da vida dos passageiros. Não é diferente com o filho, não. Eu sou mais que um corpo. Eu sou uma essência divina. Eu sou um ser consciencial. E a minha consciência exige que eu tenha responsabilidade sobre os meus atos. E alguns podem dizer, não, o aborto é uma forma de se livrar de um problema. Quem foi que disse que criança é um problema? O problema é não ter responsabilidade nem arcar com as consequências dos atos que se faz. Eu acho que a ciência já avançou o suficiente para que nós, mulheres, tenhamos condições de programar as nossas gravidezes de uma forma madura, segura e responsável. Sem precisar agredir o nosso corpo, que é o veículo físico do nosso espírito.
sem precisar agredir a natureza divina que há em nós e respeitando o direito à vida daquele que geramos. E o terceiro ponto, por fim, se fala de um sistema de saúde solidário e universalmente acessível. Ora, mas saúde não é só ausência de doença, não. A própria OMS diz isso. Se saúde o pleno desenvolvimento das potencialidades humanas, e é muito amplo, não é apenas a ausência de saúde, diz a OMS, também a saúde é educação, e educação sexual. E acesso a um planejamento familiar responsável. Então, não posso dizer que saúde é abortar, e que ter acesso ao aborto é ter acesso à saúde. Mas ter acesso, sim, a políticas públicas que me ajudem a me desenvolver enquanto ser humano, me ajudem a assumir a responsabilidade sobre os meus atos e a ter maturidade de entender a importância do sexo na minha vida, isso, sim, para mim, é acesso à saúde. Então, eu particularmente... eu acredito que a saúde, ela não advém com o direito de matar uma vida. Isso não é acesso à saúde. Eu não estou dizendo para nós descuidarmos das mulheres que equivocadamente agridem o seu corpo e a sua alma com um aborto e relegá-las ao desamparo, não. Cometeu um equívoco, a gente tem que amparar. Caiu, a gente tem que levantar, tem que ajudar, tem que socorrer. Mas legalizar o aborto é abrir uma porta à irresponsabilidade, ao sexo sem consequência, à coisificação da mulher a um objeto, ao corpo da mulher como se fosse um objeto, e à irresponsabilidade social. E aí eu adentrei o portal da Câmara dos Deputados, e aí o primeiro fato que eu achei muito triste é que os dados são de 2013, não foram atualizados. Isso mostra um descaso dos representantes do povo em relação a uma questão, a um fato social que leva à morte muitas mulheres, que relega essas mulheres, muitas vezes, à esterilidade e que mata centenas de milhares de crianças todo ano. E desde 2013, os dados do portal da Câmara dos Deputados não são atualizados. Mas, mesmo assim, vamos analisar um pouquinho esses dados. Ora, segundo esses dados, na época, se cometiam 800 mil abortos todo ano no Brasil. Gente, é muita criança jogada no lixo, literalmente no lixo. Porque o descarte dessas crianças é o aterro sanitário. É sem a menor dignidade humana, sem o menor respeito à vida delas. 200 mil, cerca de 200 mil, recorrem ao SUS para tratamento pós-aborto. E, segundo o IBGE, 1 a cada 5 mulheres com mais de 40 anos já cometeram aborto pelo menos uma vez na vida. Para vocês terem uma ideia, isso quer dizer que 37 milhões de mulheres brasileiras, pelo menos uma vez na vida, cometeram aborto. Isso corresponde a 7,4 milhões de abortados ano. É muita criança, gente. É muita criança. E esses dados são desatualizados. Mas o que mais me chocou foi o fato de, a cada 10 mulheres que abortam, apenas uma vai para o serviço particular de saúde. 9 vão para o SUS. Então, onde estão as mulheres que abortam? São mulheres sem recursos, que não têm um plano de saúde, que não têm condições de arcar com despesas médicas, e aí a gente já deduz que são pessoas com condições financeiras desfavoráveis. Então, por que essas mulheres abortaram? É uma pergunta que eu me fiz e que eu refleti muito a esse respeito.
Elas abortaram porque acharam que não tinham condições de criar seus filhos. Seja por questões financeiras, seja por falta do apoio do parceiro, seja por imaturidade, por ainda serem crianças e não contarem com o apoio de serviço social do Estado e com o apoio das famílias para educarem seus filhos. Ninguém mata porque quer. Uma mulher segura de si, uma mulher autônoma, uma mulher que respeita seu próprio corpo, uma mulher que vê na maternidade o colorário de ser mulher, ela não mata seu filho. O aborto é um ato de desespero, é um ato de irresponsabilidade, é uma covardia para com ela mesma e para com essa criança. É um fato que eu particularmente acho seríssimo. E aí, diante disso, a gente pensou um pouco sobre um discurso feminista que ele vigora, ele berra aos ouvidos, dizendo que o aborto é a mulher ser dona do próprio corpo. Eu já falei essa frase aqui, eu vou repetir. Como se o aborto, como se a legalização do aborto fosse uma bandeira a se levantar para a emancipação da mulher. Como se matar fosse o mesmo que libertar a mulher. A mulher matar seus filhos é libertar a mulher. Na realidade, não é. A gente tem que compreender que a mulher segura, a mulher madura, a mulher emancipada, ela não tem por que matar o seu filho. A nossa primeira independência, a nossa primeira liberdade, ela tem que ser intelectual. Ela tem que ser ela tem que corresponder à nossa autonomia da vontade. Depois de nos libertarmos intelectualmente, nós temos que nos libertarmos profissionalmente. Nós temos que libertar a mulher desses atavismos que a relegam a um estado de inferioridade profissional ao homem. E aí sim, a maternidade, a gravidez, será a consequência de um ato consciencial responsável. De um ato porque a gravidez ela deve resultar de um ato de amor, de um ato de entrega. O ato sexual é um ato de entrega. E esse ato, ele não deve ser instintivo, ele não tem que ser animalesco, ele não tem que ser irracional. A mulher verdadeiramente liberta, ela não começa uma relação em cima de uma cama com um estranho. A mulher verdadeiramente liberta, ela coroa uma relação em cima de uma cama, mas com um homem que ela conhece, que ela confia, que ela é capaz de entregar o corpo dela a este homem. E aí uma gravidez deixa de ser indesejada, deixa de ser não programada e passa a ser um ato de amor. Então são muitas questões que envolvem a questão do aborto. Não é simplesmente se livrar de um problema. É se entender como mulher, se entender como dona do próprio corpo, se ver como um ser autônomo, que não se submete aos instintos primitivos de ninguém, nem aos seus próprios, e que domina sua própria consciência. É tomar as rédeas de sua própria vida. Isso sim é emancipação feminina. E não abortar. E não legalizar o aborto. Por que a criança não deve ser vista como um problema? A criança não deve ser vista como um problema porque muita gente pode pensar assim, não, a mulher aborta porque não tem com quem deixar a criança, porque não tem condições de cuidar da criança. E se fosse a mãe dela velha? Ela iria matar porque não tem condição de cuidar, porque não tem condição de ficar? Se nós legalizarmos o aborto, porque as mulheres não têm condições de cuidar dos seus filhos, ou não têm o apoio do Estado, ou o apoio de suas famílias suficientemente para cuidar de seus filhos, daqui a pouco a gente vai ter que liberar a eutanásia.
A gente vai ter que liberar a morte de pessoas a partir de 80 anos, porque eu também não tenho tempo de cuidar. Eu também não tenho com quem deixar. Não se resolve um problema abolindo ou liberando um crime para se resolver esse problema. Porque o aborto é um crime cruel. Se resolve um problema dando condições de assistência pública, familiar e social, para que essas mães possam trabalhar, desenvolver suas potencialidades, sim, tanto no mercado de trabalho como fora deles, tendo a certeza de que seus filhos estão sendo cuidados com qualidade. Eu até vi agora uma perguntinha sobre as consequências espirituais do aborto, e eu vou falar agora esses 6 minutinhos que nos restam sobre isso. Gente, eu li no Livro dos Espíritos essa semana, estou até com as questões aqui, naquela parte que ele fala da sensação dos espíritos, lá nas questões 248, 249. E o que eu percebi foi uma coisa muito triste. Porque na questão 351 do Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade nos esclarece que o indivíduo durante a gestação, ele é comparável a um encarnado durante o sono. Ele está meio liberto, sua consciência, seu estado consciencial, está meio liberta do corpo de carne e meio presa ao corpo de carne. Ele está no intercâmbio. É como se nós estivéssemos dormindo, então temos consciência ativa. E essa consciência ela vai diminuindo até o momento do nascimento, que é um momento de torpor total, de adormecimento da consciência do espírito. E aí, na questão 702, 703 e 693, a gente viu também que o espírito, ele escuta além da matéria. Ele vê o que o encarnado não vê. E se esse nosso irmãozinho, que está ligado ao nosso útero, ele está em um meio termo entre o plano físico e o plano material, ele comporta as duas possibilidades. Ele também escuta além da matéria, além das paredes. Agora você imagina a sensação de um espírito ao escutar sua mãe programando a sua morte. O medo, o pavor que esse irmão deve sentir. É traumatizante. E aí, essa questão, ela responde a uma questão que está, por sinal, é uma das questões que estão emperrando o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a liberação ou não do aborto. Porque, segundo o site da CNN, e lá tem uma discussão muito interessante sobre isso, a dor é uma resposta do sistema nervoso central a um estímulo. E uma criança, até o 3º mês de gestação, ela não teria o desenvolvimento pleno do sistema nervoso central. No entanto, os registros de tomografia no momento do aborto, de ultrassonografia, no momento do aborto, mostram o feto se defendendo. Crianças que se encolhem toda no momento do aborto, que tentam defender os seus corpos ainda não formados nessa condição. Isso prova que há uma consciência. E uma consciência que vai além do corpo ainda não todo formado. Uma consciência que já sabe que está em perigo e que tenta, de alguma forma, tentar se defender. As imagens foram tão chocantes que eu chorei, olha, eu estou chorando. Porque é muito forte. Você vê aquele bebezinho que não tem sequer dedos direito, que seus dedinhos ainda estão colando, tentando se defender. Só um espiritualista para entender que ali não é apenas um bolo de carne, ali é um espírito, ali é um ser que sente além da matéria. E que, independentemente do seu corpo estar todo formado ou não, ele tem consciência do que está acontecendo. E a questão da ciência
é controversa se esse feto sentiria dor ou não, porque o seu biológico não está preparado para sentir dor, no entanto, o seu físico reage à dor. Isso só prova que Deus está presente ali, que o Espírito está presente ali. Isso vai gerar, é uma dor, é um desencarne tão doloroso, tão profundo, que muitos irmãos se cristalizam naquele momento e passam para o plano espiritual na condição de fetos dilacerados, de resto de aborto, que são recolhidos pela espiritualidade superior e trabalhados muitas e muitas vezes, passam por várias cirurgias espirituais, por choques anímicos nas casas espíritas, para tentar recompor sua forma humana. As consequências para a mãe são dilaceradoras, mas piores ainda são para os mercenários que deveriam defender a vida e ganham dinheiro tirando a vida. Eu acho que eu fiquei no limite do tempo hoje. Imaculada, menina, pense no assunto, viu? Já a gente voltando um pouco, já tem mais perguntas no chat. E vamos para o nosso intervalo comercial, que eu estou doida para tomar uma picadinha de água frutificada. Cadê, DJ? Solta o som, que vamos de break, que já a gente volta. Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim, e morremos pra renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz
Estamos de volta! Isso mesmo, e agora o nosso segundo momento com o Pinga Fogo no Cuscuz. Se você está no chat da nossa web rádio, esteja de prontidão. Aqui estamos com uma pergunta da Carol no chat. Um beijo para Carol Martins, nossa esmeraldinha da Terra dos Monólitos. Isso mesmo. Vamos lá. A Carol fez a seguinte pergunta. O projeto Favo de Mel, Imaculada, tem algum caso sobre aborto? Temos sim, por sinal, aconteceu no final de semana passado. Uma mãe, ela estava aborta e não aborta, né? Naquela situação de não ter absolutamente nada para dar para o seu filho. E teve a criança antes do 6º mês de nascimento. Nós soubemos do caso que ela estava programando o aborto e a criança nasceu antes. Eu acredito que isso tenha sido a intervenção divina para evitar que ela tirasse essa vida. E nós a socorremos com um enxoval. Esse não é um caso singular, não é um caso único. Várias vezes durante esses 2 anos de projeto, de oficialmente projeto, porque na realidade a gente vem com esse trabalho desde 2020, mas ele só foi oficializado no início de 2023. Nós socorremos pessoas que não abortaram porque ganharam um enxoval, desistiram do aborto porque sentiram um amparo e a segurança de alguém, porque na realidade a mulher aborta porque ela está insegura, que ela não se vê em condições financeiras nem emocionais de criar esse filho, e um pouco de apoio, que é o que o Favo de Mel se propõe a dar, mais que aquela cesta de coisas com enxoval, vai um pouco de amor, vai o apoio de que ela precisa para dizer assim, olha, é possível, alguém vai te ajudar na hora da dificuldade, Deus está do teu lado. E é isso que o Favo de Mel se propõe a fazer. Imaculada, eu tenho uma pergunta plus. Sobre a pílula do dia seguinte, o DIU, ela é classificada como um abortivo? Não. A pílula do dia seguinte, ela tem uns inconvenientes terríveis, né? Não sei se vocês sabem. Ela não deve ser utilizada indiscriminadamente. O que acontece? Quando a mulher usa mais de uma vez, ou mais de 2 vezes, mais de 3 vezes, vai de organismo para organismo, o corpo da mulher começa a rejeitar. Não é rejeitar a palavra, ela se adapta às reações da pílula do dia seguinte, e aí, quando ela toma, ela deixa de fazer efeito, e aí a criança ainda pode vir com problemas neurológicos. Então, a pílula do dia seguinte não é um abortífero, segundo a doutrina espírita, mas ela gera consequências quando é usada indiscriminadamente. E gera consequências no aparelho físico da mulher, e essas consequências atrapalham o desenvolvimento pleno da criança em uma outra gravidez, claro. Agora, quanto ao
Só um minuto. Quanto ao DIU, Paloma, eu não tenho absoluta certeza, porque eu não estudei. Mas eu acredito que como ele serve de, entre aspas, imã, atraindo para si os espermatozoides, eu acredito que não haja fecundação, certo? Até porque há casos de a mulher ser fecundada, mesmo usando o DIU, por uma questão de ele estar mal posicionado. Então, eu tenho poucas informações a respeito do DIU, mas a pílula do DIU já serviu pela mulher. Certo, Imaculada. Agora, nós temos a nossa querida Iraci. Fala, Iraci! Olá, boa noite para quem está nos assistindo ao vivo e bom dia, boa tarde para quem nos assistirá depois. É muito interessante essa questão do aborto e a questão espiritual, sabe? Nós sabemos que no momento da fecundação, o perispírito começa a ser unido ao espírito, ao corpo, célula a célula. Né? E como é que se dá assim, as consequências, como você até falou, mas eu queria que você colocasse as consequências espirituais, tanto para o feto, que está ali, o zigoto, que está começando, são as primeiras divisões, que está recebendo do plano espiritual, do pessoal que cuida do nascimento, porque nós temos um grupo que cuida de cada nascimento, certo? Dessa união das células. E as consequências espirituais, porque nós sabemos que quando um ser nasce, quem é a mulher, o homem, porque a criança só nasce se tiver um óvulo fecundado por um espermatozoide. Como é que fica essa relação espiritual de uma pessoa que se comprometeu a trazer aquela criança, aquele espírito, não é nem a criança, aquele espírito, que são devedores ou não de encarnações anteriores e que vieram com esse... Olha, vamos aqui nos unir, vamos nos resgatar. Isso no planejamento espiritual lá atrás. Como é que ficam essas relações? Fala para a gente. Olha, é muito triste. É muito triste porque o aborto é um homicídio. É um homicídio a sangue frio, sem direito à defesa. Não é qualquer homicídio. É o homicídio de um ser em formação. Como você bem lembrou, o espírito é ligado célula a célula. E na metade do caminho há uma interrupção. A mente desse irmão sente todo um impacto, todo o trauma, a ponto de certos espíritos continuarem no plano espiritual, metade criança, metade adulto. Bebês com rosto de velho, homens da cintura para cima. Agora você imagina um indivíduo despertar e se ver desse jeito. Se ver todo mutilado. O trabalho da espiritualidade após um aborto, de consolo, de calento, de acolhimento a esses irmãos não é uma coisa fácil. E depois que eles conseguem se reestruturar mentalmente para modelar o seu perispírito ao corpo de adulto que tinham antes. Muitos não conseguem perdoar, vão para os vales, viram vampiros de sua mãe, seus pais, e dão início a casos de obsessões terríveis. E quando esse espírito tem vontade firme, muitas vezes, mesmo abortado, o espírito se aloja, se agarra ao útero perispirítico da mãe e gera demência, e gera depressão, e gera câncer, miomas. As consequências físicas e espirituais de um aborto são terríveis, porque a demência não é só dela, a demência também é do abortado que não perdoou.
que se agarrou àquele momento de dor para alimentar o seu ódio, que muitas vezes não vem sequer unicamente daquele fato, mas vem de lá atrás, apenas alimenta a controvérsia que já existia. A necessidade de reparo se torna ainda maior. E o pai não é menos culpado, parceiro, o fecundador, não é menos culpado que uma mulher de um aborto. Ele é tão culpado quando muitas vezes não é ainda mais culpado, porque se ele tivesse dado apoio, se ele tivesse amparado sua companheira, isso não aconteceria. Respondi a pergunta? Respondido. Só tem mais uma perguntinha, depois a Isabel conversa. É o seguinte, tem uma cena, e está no livro Nosso Lar, mas tem uma cena no filme, né? Eu acho que é no filme, que vem uma senhora para entrar na colônia. Na colônia, né? E ela foi impedida pelos guardas, sabe? E o André Luiz, ele quer saber o que aconteceu, porque ela se dizia chorosa, uma pessoa que sempre ajudou os outros, uma pessoa caridosa, dizendo caridosa e tudo mais, e aí o instrutor do André Luiz diz: observe as manchas escuras que pairam sobre aquele espírito. E aí o André Luiz observou que tinham muitas manchas escuras. E aí ele diz: essas manchas escuras são os abortos que ela cometeu, que ela ajudou as mulheres a cometer. Era uma pessoa médica, não sei se médica ou enfermeira, que na vida material provocava os abortos. E você falou da mulher, do feto, e daquele que provoca, aquele que instrumentaliza, o médico, o enfermeira, alguém que faz o ato, né? Que consolida o aborto. Você imagina, vamos lembrar da parábola dos denários, né? Que o senhor da vinha deu 1 denário a um empregado, 2 denários a outro, 3 a outro. O médico, o ser humano, o indivíduo que se propõe a fazer o aborto, ele nem fez os denários se multiplicarem e nem enterrou no fundo do quintal como aquele que recebeu apenas 1 denário. Ele pegou o denário, comprou uma arma e matou o senhor da vinha. É mais ou menos isso que acontece. O indivíduo que recebe condições de desenvolver as suas capacidades médicas, a sua capacidade de cuidadora, porque todo enfermeiro é um cuidador, para proteger a vida, e usa esse talento que lhe foi entregue para tirar a vida, ele está fazendo pior do que enterrar. E aí o que acontece? Esse indivíduo, ele fica, cada aborto que ele promove, fica gravado no perispírito dele, as formas, pensamentos e as formas mentais dos abortos que ele cometeu vão lhe sugar e lhe vampirizar, tanto no plano material como no plano espiritual, a ponto de muitos deles se tornarem larvas humanas, perderem a forma humana, porque negaram a forma, o direito da forma humana a outros irmãos. Então, é uma questão gravíssima, gravíssima. Gravíssima. É um crime terrível. Porque ele nega o direito de existência a alguém e ainda ganha dinheiro com isso. A carga evolutiva, o débito espiritual que ele angaria, lhe faz rastejar no plano espiritual, de tão forte que é. Respondi? Respondeu Isabel, agora é com você.
Vamos lá, fechar a noite. Imaculada, muito bom ouvir as suas reflexões, porque passa a nos convidar para esse senso de responsabilidade. Aí eu queria até fazer uma fala com relação ao trabalho com os jovens. Hoje eu participei de um grupo que foi visitar uma escola de adolescentes entre 15, 17 e 18 anos. E aí a gente foi falar sobre dignidade menstrual, o que muitas vezes as jovens não compreendem, porque acaba puxando sobre o assunto da sexualidade, das ISTs, e muitas vezes a gente acaba, desde jovem, tendo informações equivocadas. Aí eu pergunto, como tem o projeto Favo de Mel no Lar dos Humildes? E na Casa Lar dos Humildes também tem a Mocidade Espírita, tem os jovens que participam e são muito engajados nos outros estudos. Tem algum tipo de trabalho desenvolvido do Favo de Mel com esses jovens, justamente para poder desfazer esses tabus, essas informações equivocadas que todos os dias vem uma enxurrada na cabeça desses meninos. Você sabe nos dizer? Ô, Isabel, o Favo de Mel ainda não desenvolveu nenhum projeto a esse respeito. Mas eu posso falar um pouquinho da questão da dignidade menstrual. Nós somos frutos de uma cultura ocidente. E a nossa cultura tem como base o Antigo Testamento, em que o sangue lavava as impurezas, né? Então, você tem, cada vez que um judeu cometia um pecado, se fazia um sacrifício de sangue, se matava um pombinho, se matava um cordeiro, uma vaca, e assim os cofres dos doutores da lei iam se enriquecendo e as pessoas iriam lavando, teoricamente, seus erros, seus pecados com sangue. O fato de a mulher sangrar todo mês, isso criou o atavismo de impureza. A mulher impura e com o sangue se lava a sua impureza. E aí se criou esse tabu de que é feio, de que a menstruação envergonha a mulher, de que a menstruação tem que ser escondida para a mulher não ser ridicularizada. Quando, na realidade, a gente tem que desconstruir esse atavismo dentro de nós, mulheres, e dentro das nossas jovens, que a menstruação quando a mulher sangra, quando a mulher suja a roupa, ela não é impura, ela não é vergonhoso. É um fator natural. Nós temos que protegê-las, nós temos que ajudá-las. E o homem deve tratar a mulher que está menstruada com carinho, com respeito, porque ali é o selo da fertilidade dela, da capacidade dela de fertilizar e multiplicar os homens, né? Então, há uma cultura equivocada de que menstruação é uma coisa vergonhosa, quando não é. É algo divino, é o nosso selo, é o nosso insígnia de mulher, e é o símbolo da nossa fertilidade. Devemos, sim, cuidar. E a mulher que sangra, que aparece, que vaza o sangue por algum motivo, tem que ser protegida, ela tem que ser cuidada e tem que ser respeitada e não motivo de chacota, inclusive as meninas nas escolas. Respondi? Excelente, Imaculada, gente. Vamos finalizando nossa noite por aqui, com o coração repleto de gratidão. E também agradecer a Imaculada por comparecer hoje ao falar sobre este tema. Imaculada, quem quiser fazer parte do Favo de Mel, ou colaborar com o Favo de Mel, por onde entra em contato com quem, por onde começa? Bem, nós temos, no total, 11 trabalhadoras do Lar dos Humildes, engajadas no projeto, e quem quiser participar ou doar, pode entregar as meninas da livraria, que elas me entregam, ou na secretaria, que as meninas me entregam, e podem entrar em contato conosco
através de um dos números de WhatsApp vinculados ao grupo do Favo de Mel. É só colocar no grupo de trabalhadores que a gente responde. Tá bom? Show de bola. Gente, vamos finalizando nossa noite, nosso encontro com a prece final. Eu gostaria de chamar ela, que eu estava morrendo de saudade. Ela mesma, que lembra minha tia Jandira, quando eu fui brigar com o menino, esganar o menino, a tia Jandira disse, é assim que não se resolve com violência, e sim com diálogo. Ela mesma, a neta do Paulo Freire, Elis! Boa noite, queridas. Deus abençoe tia Jandira, onde ela estiver. Vamos à nossa prece. Mestre Jesus, a nossa gratidão por mais uma vez estarmos reunidos em teu santo nome. Nossa gratidão pelo encontro de hoje, pelas palavras da nossa irmã. E te rogamos, Senhor, que a tua presença se faça em nosso coração e que console todos aqueles que sofrem, que estão necessitados de esperança, de paz interior. E os corações femininos que maternam o mundo, para que, apesar de muitas vezes, diante das lutas, se virem nas quedas, que possam ter coragem de levantar na certeza de que o teu amor e a tua misericórdia caminham conosco e que todo dia temos nova oportunidade para amar e para recomeçar. Que o teu amor envolva todos aqueles que compõem essa equipe, aqueles que não puderam estar conosco hoje e todos os lares que estão sintonizados com esse programa. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Pessoal, cuidem-se. Próxima semana temos mais Cuscuz com Espiritismo, finalizando este mês de maio. E eu que tô doida para comer um milho, uma canjica. Sabe, já, ó, na próxima vem uma novidade do São João do Lar dos Humildes, a festa julina mais babadeira. Vocês vão me ver amassando bom bolo de milho. E vamos finalizando com muita luz, agradecendo a todos pela presença. Até a próxima quinta com mais Cuscuz com Espiritismo. Tchauzinho, tchauzinho.